Agradeço a todos aqui a presença, principalmente o convite do nosso coordenador do SEJUM, para participar aqui como representante da consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa, né? Agradecer principalmente ao ministro que aqui não está, mas em nome da AGU, né, e da consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa, ao ministro-presidente, o ministro Cerqueira, né, ao senhor, aqui vou saudar todos os demais ministros em nome do ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, e vamos seguir a nossa palestra, que é um tema palpitante. Recentemente fomos provocados para nos manifestar na ação ADPF, na ação de descumprimento de preceito fundamental, e podemos, naquela oportunidade, traçar alguns planos e algumas visões, não de profundidade penal ou processual penal, que certamente muitos daqui que aqui estão têm bastante conhecimento da matéria, mas sobre a ótica constitucional e institucional, e era sobre esse tema que nós queríamos dar prosseguimento e abordagem. Inicialmente, eu gostaria de pontuar o objeto dessa DPF. A DPF 289 tem por objeto, ela visa a obter interpretação conforme a Constituição dos artigos 9º, inciso 1 e 3 do Código Penal Militar, de modo que extirpe da competência da Justiça Militar da União a competência para julgamentos civis. Essa ação, eu gostaria até de observar que foi proposta no apagar das luzes do mandato do então Procurador-Geral da República, Gugel, e vimos assim que de forma algo que não foi estudado visando a consequência, mas sim simplesmente propor por motivos outros que não se sabem. É temerária a propositura da ação porque ela acaba que retirando, porque primeiramente que a gente verifica que, embora ela tenha o viés sobre a competência, ela acaba aqui questionando o dispositivo de direito material, que são justamente os artigos, o artigo 9º, incisos 1 e 3, que falam sobre crimes militares praticados por civis, que podem ter como sujeito ativo do delito, né, os civis. E nessa análise nós tomamos por base um estudo em que focamos 4 pilares sustentados pela Procuradoria-Geral da República que fundamentam essa propositura da ação. O primeiro deles é de que a submissão de civis à jurisdição da Justiça Militar em tempo de paz viola o Estado Democrático de Direito. O segundo ponto é de que o princípio do juiz feriria também o princípio do juiz natural. O terceiro pilar seria o devido processo legal material, também conhecido como princípio da proporcionalidade. E o quarto, nesse ponto, uma interpretação conjugada dos artigos 124 e 142 da Constituição da República, e que emite um posicionamento no sentido de que a Justiça Militar da União para julgamentos civis seria uma excepcionalidade. Basicamente, são esses os 4 pilares que vêm sustentando a Procuradoria-Geral da República. E, de logo, notamos que existe um antagonismo entre esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República com o posicionamento adotado pelo próprio Ministério Público Militar e a Justiça Militar. Existe um antagonismo até de funções institucionais, né? Percebemos que lá no artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público tem por principal incumbência a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis. Faz uma leitura aqui com destaque em relação à ordem jurídica e aos interesses sociais. Essa ordem jurídica e os interesses sociais devem ser vistos não simplesmente como o estabelecido com a garantia de direitos fundamentais sociais previsto no artigo 6º e demais dispositivos posteriores relacionados à garantia de direitos fundamentais, mas sim como direito coletivo, a tutela coletiva a ser protegida. E essa garantia de tutela coletiva foge um pouco à garantia que tem que se dar às próprias Forças Armadas, essa visão que nós temos compreendido, de
exercer sua atividade funcional, constitucional. O artigo 129.2 lá, que fala em relação às atribuições do Ministério Público, de forma geral, ele tem como atribuição zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia. De logo se percebe que, a partir do momento que o Procurador-Geral da República, eu não vou falar aqui Ministério Público, eu sei que muitos dos membros do Ministério Público, de ramos, inclusive diversos, questionam essa propositura, de certa forma, apressada do Procurador-Geral da República. Então, sob a ótica de proteção tutelar, ela visa muito mais garantir direitos individuais, né, em relação aos civis, do que totalmente, numa forma mais ampla, os direitos coletivos como um todo. E esses direitos coletivos a gente tem que ver numa estrutura de que formata a própria sociedade e a sua interação e sua estabilidade de relações sociais, né? O Ministério Público se preocupou exclusivamente sob o ponto de vista, e aí é onde entra a questão do garantismo, de proteção exclusivamente dos indivíduos que aqui submetem a um processo criminal. E daí vem a questão do garantismo, e eu sei que muitos aqui conhecem a questão do garantismo penal, mas tomei a liberdade de traçar um resumo breve a respeito do garantismo, e de uma visão que vem crescendo muito, que é a questão do garantismo penal hiperbólico monocular, né? Como indagam os grandes filósofos lá da Paraíba, e o que molesta é isso, né? O garantismo penal hiperbólico monocular, ele tem como foco justamente essa garantia exclusivamente sob a visão do direito individual, de proteção apenas do acusado, de quem responde o processo criminal, ou seja, o inquérito ou processo criminal. É uma garantia voltada exclusivamente para a proteção do cidadão. E deixa de lado que, dentro da conformação dos direitos e garantias previstos na Constituição, existe todo um aparato, existe toda uma estrutura que deve ser vista não exclusivamente sobre essa ótica, mas também sobre a garantia das próprias instituições que favorecem essas garantias individuais, né? E esse movimento, o garantismo penal, nasceu lá na Itália, com um jurista italiano, conhecido de vocês, Luigi Ferrajoli, e ele tinha como pressuposto, na verdade, naquela época, era fazer com que as interpretações fossem feitas conforme a Constituição, que fosse dado, até pelo movimento de Conrad de Hesse, de força normativa da Constituição, dentre outros que se posicionaram dessa forma, até de se deslocar um pouco do positivismo, era de adentrar, na verdade, numa matéria constitucional e que a leitura do juiz criminal não se resumisse tão somente à aplicação da norma literal, que ele não deixasse de ser boca da lei, como costumam dizer os processualistas. Então, a partir desse momento, ele criou-se, à época tinha um movimento chamado Magistratura Democrática na Itália, em que eles se reuniam e traziam à discussão justamente temas desse tipo. E foi a partir daí que veio, então, a obra do Razão e Direito do Ferrajoli, que questionava todos esses posicionamentos, não só isso, mas também comportamentos do juiz relacionados a decisionismo, a própria ativismo já de forma mitigada, mas um ativismo já, assim, precursor em relação à época. Mas o que aconteceu? Movimentos, obviamente, da década de 80, anteriores a isso, em que países como Portugal, Espanha, que sofreram com o totalitarismo, Alemanha, começaram a dar um viés muito mais protetor do cidadão, e com uma justificativa razoável, justificativa histórica razoável, do que uma proteção à instituição do Estado. Não havia garantia nessa época o foco de atenção do direito era o indivíduo, não era mais o Estado em si, sua organização. Só que na década de 90 cresceu ao ponto de essa afirmação de vir uma cultura do fundamentalismo. E essa cultura do fundamentalismo acabou que dando uma subjetividade muito grande aos juízes na aplicação do direito em relação a essas proteções.
Então, as afirmações dos direitos e garantias fundamentais que lá existiam passaram a ser vistas como um livro aberto, um código aberto, um conceito jurídico indeterminado, e que cada juiz ou cada intérprete dava a moldura que quisesse. Virou uma massa que era modelada conforme a vontade e o raciocínio jurídico a ser desenvolvido. Ficou muito aberto, virou um conceito jurídico indeterminado. E é esse o grande perigo hoje que temos em relação a decisões, muitas vezes, vacilantes na jurisprudência, em que se toma um curso, você vê textos literais, inclusive enfrentamos isso em relação a um ponto que tem sido bastante enfatizado por nós na AGU, em relação aos licenciamentos dos que respondem processos criminais, mas que existe norma expressa ditando uma forma, mas há uma interpretação pelo juiz federal de outra forma completamente diferente, em garantia naquela ocasião, em garantia do direito à liberdade. Mas, enfim, sigamos. E é justamente um estudo feito recentemente, quem deu o nome, inclusive, a esse garantismo penal hiperbólico monocular, foi um procurador regional da República, o professor Fischer, Douglas Fischer, e ele tem criticado bastante essa questão desse posicionamento só em prol do cidadão, e esquecendo dessa garantia secundária, que é a garantia de segurança, que segurança aqui não fala segurança pública, mas garantia de segurança institucional, garantia de segurança das relações e garantia de segurança do próprio indivíduo em relação aos próprios direitos movidos pelo Estado contra o cidadão, que tem tomado um exacerbo, por isso que ele fala de hiperbólico, essa questão do exagero, do ultrapassar os limites, de ultrapassar a proporcionalidade. E o monocular é porque é visto apenas sobre uma ótica, que é a ótica do indivíduo, de proteção, de um olho só, sobre uma vista só, em relação ao cidadão. E, partindo dessa visão garantista, nós notamos que havia um posicionamento por parte do Ministério Público Federal, na figura, então, do Procurador-Geral da República, no sentido apenas de garantir esses direitos e atentar contra a própria instituição e garantias de 3 instituições fortíssimas que nós temos no país e que são necessárias, que são as instituições militares das Forças Armadas, a Justiça Militar da União e o Ministério Público Militar. Passamos alguns pontos aqui para melhor elucidar. As Forças Armadas. Não tem dúvida aqui de que as Forças Armadas exercem um papel fundamental na ação, seja na defesa diretamente da pátria, seja através das garantias dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles também da garantia da lei e da ordem. Inclusive, eu acho que um dos modos principais de atuação hoje das Forças Armadas tem sido a garantia da lei e da ordem. Nossa característica pacifista nas Forças Armadas tem fomentado e tem alimentado um importante trabalho das Forças Armadas em relação a missões de paz e na garantia da lei e da ordem, principalmente pela insuficiência que nós temos hoje do controle social, como exemplo do Rio de Janeiro. As Forças Armadas prestam um excelente serviço, foi o que foi prestado pela Marinha naquela ocasião e possivelmente será prestado mais à frente, dando aso, inclusive, à modificação da legislação da Lei Complementar 97 para afirmar essa atividade como sendo tipicamente militar. Só que, a partir do momento que você faz esse contato, na atividade de GLO, por exemplo, com o cidadão, aproxima demais as partes, os militares e os cidadãos civis. E isso tem ocasionado que, inclusive, tem sido bastante comum, habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para trancar a ação penal promovida na Justiça Militar da União por crime de desacatos, enfim, outros crimes têm sido cometidos e até então o STF, por algumas liminares, tem sido concedido, principalmente o ministro Celso de Mello, ele já vem concedendo liminares nesse sentido. Mas o que importa para a gente é ver essa questão da instituição. As Forças Armadas exercem esse papel importante nas forças, até por garantia do próprio Estado Democrático de Direito, é um papel fundamental, está previsto na Constituição, e o medo que se tem é que, a partir do momento que se retire essa competência
da Justiça Militar da União, na verdade, o que vai se fazer não é retirar apenas a competência, se declarar não recepcionados esses dispositivos legais. Na verdade, o que vai se tirar é a própria configuração do crime militar, por civil. Daí, então, perde todo o prestígio e credibilidade da instituição. Os militares que lá vão saber que vão ser desacatados e não vão ser... O Estado não vai acioná-los e corresponder a uma punição em relação àquele ato delituoso. Fora isso, outras condutas poderão ser tomadas contra a administração, eventualmente tem ocorrido, não sei, ocorreu há muito tempo atrás que eu tomei conhecimento, questão de roubo, assalto à mão armada em pavilhões da Marinha, enfim, envolvimento da própria atuação dos militares em crimes cometidos por civis, mas que têm coautoria. E como ficaria essa situação? Os militares seriam responsabilizados e os civis não? Né? Toda essa questão é o que tem preocupado bastante, assim, em termos de preservação da instituição, a AGU e o Ministério da Defesa, principalmente. Uma observação que eu fiz aqui é de que asseverar tipificações, que as tipificações específicas na legislação penal militar e a existência de uma jurisdição especializada competente para processar e julgar tais crimes revelam uma forma de proteger quem protege e assim garantir o dever prestacional de segurança do Estado a toda a sociedade. Haja vista que tais situações, as instituições militares, elas figuram como vítimas. E daí ficar descortinado e desprestigiado todas as Forças Armadas em relação à sua atuação em suas diversas missões e valores que são mais caros. Ao mesmo tempo que fomenta a impunidade, como já foi falado aqui, em relação aos crimes que forem cometidos por coautoria civis e militares, né? A atuação em GLO já foi pontuada, a ausência de proporcionalidade. Aqui não entramos especificamente em relação à atuação da Justiça Militar da União e esse critério de garantia de segurança do civil em relação à prestação jurisdicional. Que a todo custo, a primeira coisa que se leva em conta é que quando a Procuradoria-Geral da República propôs a DPF, suscitando de que os crimes militares não poderiam ser processados e julgados pela Justiça Militar, ela deixa implícita a visão de que essa Justiça Militar é um tribunal de exceção. É um tribunal que equivale a uma corte marcial. É um tribunal que não corresponde aos demais órgãos da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. E preocupa, porque nós sabemos que a Justiça Militar da União é um órgão civil, né? Embora tenha uma composição diversificada de militares, ela é uma justiça militar. A justiça militar é um órgão civil. E preserva em si, dentro dos pressupostos que lá estão de garantia, né, penal, a imparcialidade e, ao mesmo tempo, uma competência previamente estabelecida em lei. Então, não há que suscitar que esse tribunal é de exceção, né? Que a Justiça Militar da União seria uma justiça militar direcionada apenas e exclusivamente a militares. Na verdade, toda a estrutura e a competência da Justiça Militar está voltada na proteção das instituições militares. E, principalmente, aos bens e valores e interesses da destinação dessa força militar, né? O professor e também, então, magistrado Célio Lobão disse o seguinte: as ofensas definidas na norma repressiva castrense, que dizem respeito à destinação constitucional, às atribuições legais das instituições militares, a autoridade militar, o serviço militar, têm como agentes tanto civil quanto militares, incidindo aí uma competência pacífica que está expressa no artigo 124, desculpem, da Constituição Federal, que diz exatamente que a Justiça Militar compete processar e julgar crimes militares definidos em lei. A partir do momento que definiu-se na Constituição, no artigo 124, que a competência da Justiça Militar será definida em lei, ela fez uma opção clara de que a competência da Justiça Militar seria feita em razão da matéria e não em razão da pessoa.
Então, diferentemente do que acontecia, inclusive, em constituições antecedentes, que dizia nominalmente que era competência da Justiça Militar, julgar militares, e, excepcionalmente, civis, de acordo com os dispositivos de parágrafos geralmente elencados na de 67 e na de 69, por exemplo. E a Justiça Militar, nesse mote, diferente das demais justiças, ela não tem um elenco de hipótese de competência. O artigo 109, em relação à Justiça Federal, ela traz o rol de competências que lhes são próprios. Do 114 também da mesma forma, em relação à Justiça do Trabalho. Mas em relação à Justiça Militar não houve essa preocupação pelo Constituinte. E afirmou-se mais uma vez que a competência da Justiça Militar seria feita em razão da matéria e não em razão da pessoa. Ou seja, se assim quisesse, inclusive por oportunidade, na Emenda Constitucional 45 teria feito, porque foi feita essa ressalva em relação à Justiça Militar Estadual em relação aos crimes no parágrafo, salvo engano, parágrafo 4º. Nessa nossa visão, que foi particularmente redigida por mim e encaminhada à AGU e acolhida também como informações sendo prestadas pelo Ministro da Defesa na ADPF, nós defendemos lá que a Justiça Militar, essa questão do julgamento, tem por foco os bens jurídicos tutelados, né? A competência material e tendo em vista o bem jurídico tutelado, que é, no caso, os bens e interesses das instituições militares, das Forças Armadas, e também, daí a definição da própria razão da competência sem razão da matéria e não em razão da pessoa, e também a questão da proteção da coletividade. Existe um interesse coletivo. Toda vez, por mais que exista ali por trás de um militar um crime voltado de forma individualizada contra o militar, existe também por trás o desrespeito ao próprio Estado, né? Um exemplo disso interessante, que as concepções no direito penal em relação ao bem jurídico tutelado, elas às vezes fogem o parâmetro do individualismo e ganham uma abrangência bem maior, coletiva. Foi o caso, por exemplo, do artigo 149, que eu acompanhei à época de perto, que é a questão da condição análoga a escravo. Teve um recurso extraordinário que subiu ao Supremo Tribunal Federal, e lá se discutiu se a competência era da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E a relatoria, salvo engano, do ministro Jesus, faltou. Enfim, não recordo aqui a relatoria, mas o relator, então, ele fez uma observação muito interessante. No artigo 109 lá da Constituição da República, ele fala que competeria a Justiça Militar, ou a Justiça Federal, julgar os crimes contra a organização do trabalho, né? Os crimes que atingissem toda a organização do trabalho seriam da competência da Justiça Federal. E o crime de condição análoga a escravo é um crime contra a liberdade pessoal. Mas, mesmo assim, fez uma interpretação que a gravidade do crime era tão grande que ele ultrapassaria essa questão da esfera individualizada e atingiria coletivamente a própria organização do trabalho. E deslocou-se a competência. Os crimes que eram, então, julgados pela Justiça Comum passaram a ser julgados pela Justiça Federal. Veja que parte-se da competência geral, residual, que é da competência do juiz comum estadual, para uma competência especializada, embora também comum, né, em concepção doutrinária, mas da Justiça Federal sob uma ótica mais restritiva. Do mesmo jeito aqui, tem o mesmo raciocínio que deve ser utilizado em relação à Justiça Militar da União, né? Os crimes que aqui estão, eles visam tutelar, na verdade, não apenas o militar ou o serviço, mas toda a estrutura e Forças Armadas que por trás estão. Há uma coletivização de proteção do bem jurídico. E essa visão nos faz perceber que houve um silêncio eloquente da Constituição a partir do momento que, no 124, ela não elencou e não quis discriminar nenhum dos seus das hipóteses de competência em relação à Justiça Militar da União, deixando em aberto essa competência, assim como era feito em relação à Justiça do Trabalho antigamente, que toda a questão decorrente da relação de trabalho, hoje previsto, acho que no último inciso da competência do 114,
ele é da Justiça do Trabalho. Da mesma forma, a gente tem que fazer essa leitura, inclusive, quiçá ad futuro, para uma competência mais abrangente da Justiça Militar, de que toda relação decorrente de uma relação militar seja competência da Justiça Militar da União. Né? E se percebermos, quem tem todo o conhecimento, toda a técnica, todo o conhecimento pragmático em relação a militares é a Justiça Militar da União. Você pode conversar com juízes federais, com juízes estaduais, eles não vão ter essa percepção. Eles não têm a percepção justamente da vida castrense, do comportamento, do que se dá, de como se dá, do que é uma ordem, do que é desobedecer uma ordem. A percepção é muito efêmera. E a partir do momento que você tira essa competência e joga para a justiça comum, ele vai fazer a leitura que Ferrajoli queria que fosse feita em relação aos crimes naquela época, né? Uma competência voltada, uma percepção voltada exclusivamente para o indivíduo. E certamente o tratamento que aqui é dado em relação aos militares, aos crimes militares, certamente não vão ser dados lá e fomentará possivelmente uma impunidade. Aqui eu tracei alguns pontos em relação ao exagero, né, utilizado na peça do MPF, ou melhor, do PGR, em relação à comparação. Ela faz vários comparativos da Justiça Militar da União com com tribunais de guerra, com tribunais de exceção, enfim. Você vê que a distância é bastante distante do caso que eles estão trazendo como paradigma para a realidade vivenciada hoje dentro da Justiça Militar da União. Né? Os critérios, primeiramente, vamos pontuar aqui. A Justiça Militar da União é uma unidade civil, isso não tenha dúvida. Compõe como órgão o Poder Judiciário Federal. Tem os seus membros escolhidos por critérios objetivos e impessoais. Os juízes militares, os juízes auditores militares da União são aprovados em concursos públicos. Os militares que formam o conselho, né, os conselhos permanentes, eventualmente, são também concursados, né, são oficiais. Existe um critério objetivo e o sistema é aquele sistema de sorteio e que não existe uma identificação, um deslocamento pessoal de fulano, ciclano ou beltrano para exercer a função de juiz de fato. Né. Se assim fosse, é um comparativo que se faz bastante, inclusive foi citado anteriormente aqui, em relação aos crimes, a composição do tribunal do júri. Existe juízes leigos que formatam e compõem o tribunal do júri, e não por causa disso se lá atribui a pecha de tribunal de exceção ou de corte de exceção. Muito pelo contrário, lá é mais próximo do democrático. E aqui eu vejo assim também. A Justiça Militar, a partir do momento que tem uma composição de pares, ela está afirmando uma representação participativa democrática, não tenha dúvida, daqueles que serão julgados que são militares, né? E também civis, porque existe uma composição civil. Então, essa representação mista dá legitimidade suficiente para a atuação sem que se atribua essa qualificação de tribunal de exceção, ou de que retire ou que impõe uma característica excepcional de julgamento civis perante a Justiça Militar da União. E se retomarmos aqui os axiomas defendidos do garantismo penal, que prevalecem aqui a imparcialidade e a existência prévia de competências definidas em lei, porém perceber que a Justiça Militar da União particularmente cumpre totalmente esse papel, não existindo alguma falha em relação a isso. Pode existir, é verdade, que há necessidade de uma reestruturação, de repente, procedimental, né? Questionamento como a questão da dosimetria da pena, outras questões relacionadas à justificativa ou fundamentação da decisão dos oficiais, mas questões de procedimento e não de competência, né? Que podem ser ajustadas, inclusive, recomendável, não por meio de uma DPF ou de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas sim através de reforma legislativa, né? E tenho certeza que quem perde com isso, na verdade, é a sociedade, a partir do momento que retira da Justiça Militar da União a competência para a sua atuação, a legítima atuação. E nossa preocupação
também tem sido em garantir esses direitos, consequentemente, de segurança de toda a sociedade. Se percebermos utilizando até o próprio aforismo do nulla culpa sine judicio, a retirada da a afirmação de que não existe competência da Justiça Militar da União para julgar civis, retira do próprio Ministério Público Militar também a atribuição de promover a ação de ser órgão de persecução penal. E aí qual a segurança jurídica que está se dando através dessa DPF 289? Qual a garantia penal que está se dando? Qual o garantismo penal? Certamente, a ótica do indivíduo civil toda, ele vai deixar até de responder por um crime se, quiçá, eventualmente não desconfigurar o crime, né? A partir do momento que retira ou não recepciona, pode ser que seja que retire dali do diploma, ele passa a ser descriminalizado. E acredito eu que vai ter leitura dessa forma, né? Se você retira da Justiça Militar da União, tem uma correspondência imediata com o Ministério Público Militar, e assim vai se esvaziando a competência da Justiça Militar e também da atribuição do Ministério Público Militar. Consequentemente, não sei o que é que isso vai acontecer. Se transformará aí, de repente, talvez seja um desejo da ação, em realmente o tribunal marcial, uma corte marcial. Porque se você retira todos os atributos e está afirmando que a competência é para crimes propriamente militares cometidos por militares, assim sendo, você esvazia completamente a competência da Justiça Militar. Então vamos instituir, como é instituído, um departamento específico, retire-se do o órgão que é o grande perigo do Poder Judiciário, onde são garantidos todos os direitos do cidadão, e assim, inclusive a Corte aqui tem uma característica singular, porque ela permite um contraditório amplo, advogados aqui fazem sustentação oral de forma ampla, tem a oportunidade, como nós temos tido, inclusive agradeço aqui de antemão ao ministro Coelho e a todos os demais ministros a receptividade com quem tem nos dados aqui para mostrar nossa visão defendendo os interesses da União, né? Existe um diálogo com a sociedade. Então, a partir do momento que você retira, você vai fomentar o quê? Que a sociedade deixe de estar protegida e, além disso, os militares vão deixar de ter uma justiça militar correspondente àquilo que a Constituição da República garante como poder judiciário, né? É uma indagação que tem, assim, assombrado o pensamento de muitos, inclusive a respeito de que, curiosamente, estudaram o tema, porque o medo que se tem é que se fade a justiça militar à extinção. E, diferentemente, eu vejo que a justiça militar, não apenas a atribuição criminal deveria ser dada, mas sim a toda a atribuição relacionada aos militares em si, atraindo para aqui as questões disciplinares, também as questões civis, que sabe que se a demanda, lá na AGU nós temos o conhecimento pleno disso, de que o número de ações de ex-militares, principalmente, administrativas, questionando promoções, sejam anistiados, sejam militares, praças da reserva dos oficiais, é bastante grande. E uma parcela, inclusive, que a própria Justiça Federal não suporta. Ela tem uma quantidade absurda de processos, um rol de competência cada vez mais amplos, e não sei se um movimento egoístico ou numa percepção um pouco aprimorada daquele de acesso à justiça que foi defendida por Mauro Capelletti, eles acabam não querendo se desvencilhar dessa competência, né? E acumulando aí números que foram, inclusive, divulgados recentemente, e que existem tribunais com uma morosidade absurda, né? Coisa que não se vê, né? Para quem tem Justiça do Trabalho hoje, a partir do momento que foi afirmada a questão da especialidade e que foi afirmada a questão de suas competências de forma clara, disseminando toda e qualquer discussão relacionada a conflito de competência que antes existia em relação à própria Justiça Estadual e à Justiça Federal, hoje a Justiça do Trabalho ela tem os melhores números em termos de celeridade e produção, né? E essa é uma perspectiva que tem a se fazer em relação à própria Justiça Militar da União.
E isso é um trabalho que eu acho que tem que ser feito de forma pensada, obviamente, e até para priorizar e melhorar a prestação jurisdicional que é lá feita na Justiça Federal, né? Se tomarmos, vou retomar aqui o raciocínio em relação à ação inicialmente proposta e a questão do garantismo penal. Essa percepção inicial que nós tivemos de que o PGR aparentemente atua de forma contraditória às suas atribuições institucionais, pelo menos as atribuições institucionais do Ministério Público, que é de zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, torna ainda mais forte a partir do momento que há esse desequilíbrio, há essa desproporcionalidade em relação à afirmação de que a Corte da Justiça Militar, as Cortes da Justiça Militar, são cortes marciais de exceção. Elas deixam a desejar, inclusive as argumentações do PGR, em relação à própria garantia do dever de segurança do Estado. O ministro Gilmar Mendes, certa vez, num pronunciamento abstrato, inclusive ele é o relator da ADPF, ele se posicionou de forma bastante clara em relação a esse dualismo que existe. Existe a questão da garantia, obviamente, não há que se renegar, da garantia dos direitos individuais, mas também tem que se ter uma formação muito clara dos direitos coletivos. E ele fez uma afirmação interessante, que ele diz o seguinte: os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção, ou seja, um garantismo negativo. Ele tem também, e expressa, um postulado de pretensão positiva do Estado. Essa proibição do excesso e a proibição de omissão, fica bastante clara a partir do momento que focarmos exclusivamente, de forma monocular, na proteção dos cidadãos, deixamos a par toda a questão da proteção social e da justiça militar e das instituições. A Justiça Militar, o MPM, assim como toda a sociedade e órgãos e instituições estatais, tem um dever de preservar as Forças Armadas como protetora dos que merecem a proteção individual. E se você retira essa proteção coletiva, deixa de lado e foca apenas no indivíduo, você acaba aqui tornando desequilibrado esse garantismo penal. O garantismo penal hoje defendido é que haja um garantismo penal integral, sobre as duas vertentes, tanto individual como coletiva. Deve haver um ajuste, uma sintonia entre as proteções individuais e as coletivas. Você não pode simplesmente fomentar e proteger o indivíduo e deixar de lado todas as questões sociais e coletivas que são de relevante e importante, assim como são as desempenhadas pelas Forças Armadas, né? A partir do momento que você retira da justiça militar uma leitura aqui mais avançada, toda a competência de julgamentos civis, você cria um desprestígio em relação ao militar e às próprias Forças Armadas que lá estão, que estão desenvolvendo seu trabalho, estão desenvolvendo suas atividades e que ficam descobertos de uma tutela penal militar. Porque crimes civis não mais existirão, crime cometido por civis não mais existirão. E eles só poderão, no caso, serem alvo de persecução penal e não mais ser protegidos pela tutela penal. E esses são os apontamentos que, embora de forma um pouco atabalhoada aqui, assodada da minha parte, mas que eu gostaria de trazer e que, no pensamento final, eu queria afirmar o que virou até, de certa forma, um ditado popular, e que eu acho que serve de lição para nós, na verdade, até pensarmos e repensarmos mais a respeito desse garantismo e dessa competência da Justiça Militar da União para julgamentos civis e da própria continuidade da existência da Justiça Militar de forma mais avante. É um pensamento de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que ele diz o seguinte, que afora, um detalhe que eu esqueci de dizer, afora essa ação, essa DPF 289, existe uma ação direta de inconstitucionalidade ainda já proposta, e mais duas ADPFs. As duas ADPFs relacionadas muito mais à questão de direitos militares do que propriamente em relação à competência. Mas existe uma outra que realmente atenta até contra essa atuação dos militares, que
que questiona a inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 15 da Lei Complementar 97, que é justamente a questão da atividade típica militar na atividade GLO que eu tinha falado antes. E existe um movimento, que eu não sei qual a razão, né, algo ainda não conhecido, de justamente mitigar essa atuação das Forças Armadas, não sei o porquê, né? Eu acho que as Forças Armadas têm feito um papel brilhante no país, né, tem garantido realmente a lei e a ordem, né, tem garantido de forma bastante clara aí, e suprido, inclusive, a questão da atuação dos Estados, das suas forças auxiliares, quando assim não podem deter a marginalização. E o pensamento de Nietzsche que eu tenho a compartilhar com os senhores é de que o que não mata, fortalece, né? Então, todos esses questionamentos, todas essas ações propostas e outras que possivelmente serão levadas aí aos tribunais, STJ, STF, STJ, uma atuação por vias reflexas, muitas vezes, através de interpretação da própria lei federal, é que a Justiça Militar aproveita a oportunidade para avançar, que ela ganhe, assim, de repente, o corpo necessário para a sua ampliação, seja uma boa oportunidade para a sua ampliação, né? Às vezes dizem, eu não conheço, os senhores militares conhecem mais do que eu, que muitas vezes o melhor contra-ataque é uma resposta de ataque. Então, fique aí na nossa mente, no nosso mover, a intenção de fortalecer essa justiça que tanto merece, tanto tem a oferecer aí a todos os cidadãos e principalmente as Forças Armadas e os militares que a compõem. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, já temos aqui uma pergunta. Doutor Bruno Teixeira de Castro, juiz federal substituto da 1ª Região, Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Doutor Rodrigo, no exercício da magistratura, já me deparei com uma série de habeas corpus impetrados por praças contra a infração disciplinar que ensejava a prisão do militar. Deneguei a ordem de todos os HCs com fundamento no 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Contudo, embora o cerceamento da liberdade de locomoção decorra de atividade administrativa, creio que tais casos são mais afetos à Justiça Militar da União. Qual o posicionamento de Vossa Excelência sobre o tema? Não tenha dúvida. Assim, como eu tinha falado anteriormente, eu acho que quem conhece melhor da rotina militar e das questões militares é a Justiça Militar da União, né? Inclusive, nos estudos lá de Florença, do professor Mauro Capelletti, ele vê a especialização do Poder Judiciário como uma das vertentes de busca de uma ordem, de um fornecimento de uma prestação jurisdicional mais próximo do justo. Se justiça é algo alcançável, né? Então, tem se defendido, inclusive, essa especialização. Eu concordo plenamente com o posicionamento o Bruno Teixeira, nesse sentido. Inclusive, Bruno Teixeira tem um correspondente juiz federal na Paraíba, inclusive meu cunhado. Coincidentemente, agora, não mais juiz substituto, mas agora juiz titular não recordo mais, uma vara titular de uma vara em Campina Grande, na Paraíba. Mas concordo plenamente. Eu acho que a questão, acho que tem que se ter um grande mover novamente, como teve na época da Emenda Constitucional 45, para que haja uma reformulação estrutural de todo o Poder Judiciário e abrir essa especialização e, como diz o filósofo funkeiro, né, cada um no seu quadrado, né? Pegar as atribuições, as competências que são pertinentes, até por unidade de jurisdição, inclusive é uma vertente que tem sido muito bem focada pelo STF nesse ponto. Eles utilizam o princípio da unidade de jurisdição para focar e atribuir, assim, dirimir as questões de conflito e competência, né? Ora, se eu tenho uma questão relacionada a militar, conheço toda a rotina dele, por que não atribuir a mim, que tenho todo o conhecimento, todo o julgamento, ou então
uma questão de indenização decorrente de uma prisão, vamos dizer, ilegal, de um militar. Vai para a Justiça Federal. O processo corre aqui, eventualmente, em relação à parte criminal, e a indenização vai para a Justiça Federal. A unidade de jurisdição seria muito mais fácil ser preservada aqui, né? Conhecendo todo a rotina e todo o conhecimento do processo criminal também aqui formulado. Doutor Rodrigo, tá ouvindo? Eu queria saber a opinião do senhor, porque o que eu vejo, né, na minha opinião, nesse tumulto todo que existe hoje a respeito da justiça militar, ele começa conceitual. Por exemplo, durante a semana mesmo, até pessoas que são simpáticas à existência da justiça militar, elas se expressam, a gente até entende o que queria falar, mas expressa mal, que gera esse tipo de questionamento perante a sociedade. Por exemplo, dizer assim, que é a favor da jurisdição militar para o civil. Quer dizer, a jurisdição é civil, porque isso aqui é um tribunal civil. Não tem jurisdição militar, porque isso aqui não é uma corte marcial, né? Agora, dentro dessa ação proposta atualmente para retirar de vez os civis, né, da jurisdição da justiça militar, foi pensado pela AGU em algum momento, porque o que essa ação está prevendo é equiparar, em todos os seus termos, a Justiça Militar da União à Justiça Militar do Estado, que constitucionalmente já tinha a restrição de só julgar policiais militares e Corpo de Bombeiros. Aí veio a emenda 45, da qual, infelizmente, a Justiça Militar da União ficou para trás, né, em que disciplinou que as outras matérias, que não crimes propriamente militares, seriam julgados pelo juiz monocrático da Justiça Militar. Sim. Né? Então, chegou-se a passar pela cabeça da AGU, né, em matéria de defesa, essa possibilidade de nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas que ficasse a Justiça Militar, mas os civis sendo julgados monocraticamente pelo juiz auditor da Justiça Militar da União? Eu particularmente não queria antecipar esse posicionamento, mas foi pensado, sim, né? Eu acho que é uma leitura, inclusive, possível, porque se eles forem ao extremo da ação, eles vão acabar descriminalizando a questão das condutas de civis em relação a crimes militares, né? Eles vão completamente descriminalizar. E se for além, permanece na mesma situação que está. Eu acho que é possível, talvez aí, uma leitura no sentido de que a atribuição... Agora, complexa a questão, por quê? Porque competência tem que ser definida constitucionalmente, né? Não tem como fazer uma interpretação conforme, vejo eu aqui numa leitura constitucional, de dar uma atribuição, uma competência ao juiz singular sem que isso venha por meio formal. Acho que o certo não dá para fazer uma associação à interpretação conforme, utilizando até de outra esfera, um ente de outra federação, um outro ente de federação, que é o Estado, para utilizar isso como parâmetro para... Mas é possível, né? O Supremo Tribunal Federal tem feito leituras que só Deus duvida, então não vejo como improvável essa leitura. E até torço para isso, particularmente torço para isso, porque, na verdade, eu não sei qual é a realidade hoje, mas para os militares, para os oficiais, a questão dos conselhos, eu acho que é muito mais uma obrigação do que uma participação efetiva, uma colaboração. É interessante ter? Mas isso pode funcionar de outras formas, né? Essa pode funcionar através de informações prestadas diretamente pela organização militar, pela OM, pode funcionar através de um corpo de auxílio técnico a respeito. Há possibilidades, é aquilo que a gente estava conversando. Inicialmente poderia ser feito, o que necessita, na verdade, não é uma mudança de competência, né, em relação ao julgamento civil. O que necessita, na verdade, é uma reestruturação procedimental. Meus parabéns pela palestra. Agora, uma observação é que a justiça militar, diferentemente da justiça federal, das justiças estaduais, da justiça eleitoral, da justiça do trabalho, dos tribunais, todos, Supremo, STJ, TST, inclusive o órgão controlador, CNJ, todos têm sua competência estabelecida na Constituição. Na Constituição se diz o que é que o juiz federal de primeiro grau, a competência dele. Não se precisa chegar a 5.010 quando estruturado. Está lá na Constituição as competências dele. E dos tribunais regionais e tudo. Todavia, na Justiça Federal, essa competência está lá genericamente
só num instante quando diz: compete à Justiça Militar da União julgar os crimes militares definidos em lei. E ponto. E não diz, e a estruturação também manda para a lei, e, portanto, as competências, sejam dos conselhos, seja para militares ou seja para julgar civis, que foi levantado pela doutora Flávia, como disse o ministro Gilmar Mendes no dia da abertura, muitas reformas constitucionais, muitas reformas da política no país poderiam ser feitas por legislação ordinária sem se precisar de PECs. No caso da Justiça Militar, muita coisa pode ser feita, inclusive eu penso que esta também, sem se fazer qualquer emenda na Constituição em termos de procedimento, de processo, e quem julga quem, se é o Conselho que vai julgar ou se vai ser o civil nessa situação. Sim, porque deixou o legislador, por uma opção, delegou ao legislador ordinário para se fazer a estruturação da justiça, estruturação de tudo. Presidência, hoje, presidência de conselho nos justiças estaduais é do juiz de direito. Lá não é mais juiz, auditor, é juiz de direito. Aqui, a Constituição nada fala. No caso do Estado, fala. Deixa claro também a Justiça Estadual quem que vai julgar os problemas disciplinares e as ações decorrentes do processo desses problemas disciplinares, infrações disciplinares, também as ações, diz que é o juiz de direito. E a presidência do Conselho lá também passou para vir. Aqui não precisa de nada da Constituição. A própria lei 8.457 pode ser modificado, o Código pode ser, ou seja, é tudo uma questão de decisão política, se vai fazer deste ou daquela outra forma. A única coisa que tem estabelecido em termos de composição é só do STM, que é qual a composição do STM. O mais não tem na Constituição essa regra. Então, talvez, não a parte disciplinar, porque só foi estabelecido crime, mas o restante depende tudo de legislação ordinária. Talvez eu tenha me expressado mal, peço desculpa em relação a isso. Eu pensei justamente nessa questão da ampliação e das questões militares ou disciplinares, que aí realmente teria que vir, eu acho que de forma bem mais clara na Constituição Federal, porque aí seria uma ampliação, né? Não seria questão de crimes, né? Seria uma ampliação da competência. Só realmente nesse ponto, em relação às atribuições e a competência do juiz militar singular, da Justiça Militar singular, e pode sim definida em lei ordinária. Doutor Rodrigo, parabéns pela palestra. Doutora Flávia tocou num ponto importante. Por que talvez tenha chegado a esse ponto, né, de tentar excluir o civil da Justiça Militar? Primeiro, porque ele é julgado por militares. E segundo, eu gostaria de saber, é a minha opinião, mas gostaria de saber a opinião do senhor. Por que não se aplicar as mesmas medidas previstas para os civis na Justiça Comum dentro da Justiça Militar? Se você tem um julgamento por juiz togado dentro da Justiça Militar e aplica as mesmas medidas, ninguém estaria discutindo nada. Então, só dei o exemplo do Complexo Alemão, o Exército ocupando junto com a PM. O civil desacata o PM, policial militar, vai para a Justiça Comum, Lei 9.099. Desacatou o soldado nas mesmas circunstâncias, no mesmo momento, não tem o mesmo benefício. Por quê? Qual é a diferença? Que princípios de hierarquia e disciplina devem imperar em relação ao civil aí? Não tem razão de ser. Entendeu? Não, exato. Não se trata aqui certamente, de hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina para feito de estrutura basilar de interpretação em relação só simplesmente militares, não tenho dúvida em relação a isso. O problema é que o tratamento é diverso. A própria Constituição deu o tratamento inicialmente diverso em relação ao juiz, à Justiça Militar Estadual e à Justiça Militar Federal, né? A gente vê que existe uma diferenciação e por opção constitucional. O Constituinte não assim fez quando da reforma na emenda 45. Eu vejo claramente isso. Não estou dizendo que a sua visão seja a errada, não, muito pelo contrário, deve ser feito, mas deve ser feito de forma como deve ser feito, ou seja, através da legislação ordinária. Nada impede que isso seja feito. O que nós precisamos, mais uma vez vou afirmar, até por garantia penal,
né, até para que possamos afirmar esse garantismo penal integral, tanto da sociedade como do indivíduo, é através de uma reformulação de procedimentos e de competência dentro da legislação. O que não se pode fazer é utilizar de uma forma decisionista, simplesmente subjetiva, dizer não, porque a justiça que tem expressamente dito isso, eu vou aplicar da mesma forma, expressamente em relação à justiça militar, sem haver disposição nenhuma relativa a isso, né? O próprio interessante é que essas questões já foram suscitadas no tribunal, na Corte Constitucional Alemã. Inclusive, esse conhecimento eu tomei através da leitura de um texto do ministro Gilmar Mendes. E lá, diferente de nós, já se ultrapassou essa visão de afirmação de direitos fundamentais de forma imediata, né? Eu não estou dizendo que não deva ser afirmado, mas estou dizendo, eles já evoluíram tanto na questão organizacional e de própria visão de Estado, que hoje eles dizem não, é devido o direito, mas primeiro reformule, tem que ser feito por forma imediata, que venha uma lei que modifique para que assim possamos garantir, né? E aqui não, aqui a garantia se vê às vezes em liminares. E é essa insegurança, essa instabilidade que se pretende evitar. O garantismo penal que se fala de forma monocular, hiperbólica monocular, é justamente essa de que, com a simples caneta, faz-se da caneta um fuzil, né? E simplesmente ali toma-se os rumos, decide todos os rumos da nação. E não é isso que se quer. O que se quer estabelecer é um garantismo penal de forma integral, que tanto atenda aos anseios da sociedade, das instituições públicas assim estabelecidas constitucionalmente, como também a garantia e proteção do indivíduo. Não estou fazendo aqui que não há de se fazer, não há de se dar garantia, pelo contrário, há de se dar, mas da forma e da medida que é mais prudente e correta. Nós poderíamos perfeitamente, e o tribunal já foi favorável no passado, depois mudou, de ampliar a competência. Se pegarmos o inciso 10º do artigo 142, que fala em cota compulsória, cursos militares, etc., isso poderia ser competência aqui do tribunal, tirando a parte de remuneração por ser inconveniente. Isso é outra política. Quanto ao julgamento monocrático pelo juiz de direito, nosso juiz de direito, eu acho que o próprio Conselho tem essa competência para julgar civil, porque é material, não é pessoal, o ilícito nesse caso. Mas há uma tendência mundial em demonizar a justiça militar como se a justiça civil fosse algo perfeito. Mas já evoluiu no mundo inteiro. O relator de direitos humanos da Comissão de Direitos Humanos, Emmanuel Decaux, em 2006, ele admitiu a existência da justiça militar com algumas limitações. Aqui no Brasil, já por 3 vezes, eu senti movimentos querendo anular e extinguir a justiça militar. Vai continuar existindo a justiça militar, e agora a tendência é limitar a atuação dela. Quando que o nosso tribunal, o nosso conselho, é um tribunal de júri aperfeiçoado. Se eu considerar que no tribunal de júri o juiz não discute o problema, ele orienta tecnicamente os jurados, no nosso tribunal de júri, o juiz de direito que está lá, que é o nosso auditor, ele discute e vota igualmente. Então é aperfeiçoado. Agora, o que eu acho que tem que acontecer é o tribunal tomar uma decisão, o plenário do tribunal de decisão, quanto a esse problema da ampliação da competência ou não, e nós tentamos, através do próprio, porque eu costumo dizer que a justiça militar ela é um bem das Forças Armadas. Sim. É um bem das Forças Armadas, né? Porque o nosso bem jurídico tutelado máximo é ao dever, a hierarquia, a disciplina. Então, é muito maior interesse das Forças Armadas a existência da justiça militar do que do próprio tribunal. E eu acredito que essa
DP, não sei o que o senhor... DP, né? Não sei se vai vingar ou não, mas é periódico esse movimento. E eu queria, mais uma vez, cumprimentá-lo e dizer que eu fiquei tranquilo com a sua exposição. Muito obrigado. Olha, queria cumprimentar o senhor. O Cláudio já falou da questão da dosimetria de pena, mas eu devo dizer, como juiz auditor, e uma opinião talvez pessoal, a gente passa por uma grande angústia nesse momento. E é uma angústia de ver que, com o passar dos anos, nós continuamos, primeiro, sem uma presidência de conselho, que isso é importante às vezes. Nós sabemos como conduzir, nós sabemos o rito melhor que aquele oficial que está ao nosso lado. E o oficial, de certa forma, acaba sendo conduzido, porque a gente diz, presidente, o senhor abre a sessão, o senhor... Então, essa presidência é importante. Mas existe uma coisa muito mais importante que isso, que tem a ver com o julgamento civil. E aí, desculpe, não vai ser uma palestra paralela, mas é que é uma oportunidade tão rara de falar e ser ouvido pelos ministros, todos, uma grande quantidade de ministros de uma vez só. Cláudio tocou na questão da dosimetria da pena. Quantas vezes eu já não fui para conselho, expliquei como é que estava aplicando a pena, condenei, expliquei toda a dosimetria, e aquele do meu lado disse, o tenente do meu lado disse, e às vezes os tenentes são muito bons, ele disse simplesmente, não, doutor, o senhor deu 2, mas eu vou dar 3. Mas o senhor dá 3 por quê? Eu vou dar 3 anos, sabe? Porque eu acho muito grave. Poxa, se não fosse grave, não estava no código, né? Mas tudo bem. Ele não dá qualquer justificativa. E eu já tive conselho que um dá 3, aí o outro lá na frente, mais antigo, ele se anima, ele resolve dar 4, outro dá 5, e tudo sem justificativa. E o juiz auditor ele faz um milagre, uma química, uma alquimia, para ter aquela sentença que ele sabe que é injusta. É injusta porque não é fundamentada. O Cláudio tocou nesse assunto da dosimetria da pena. O tribunal do júri ele julga de acordo com o princípio da livre convicção. Mas os integrantes do conselho eles julgam com relação ao princípio do livre convencimento. E não demonstram nada desse livre convencimento quanto votam. Então, isso é uma angústia do juiz que é completamente aliviada quando a gente vai para um crime propriamente militar. Por quê? Porque, quando um crime propriamente militar, os militares estão no escabinato, eles têm aqueles valores que eles trazem da caserna, eles sabem melhor do que eu como são as coisas dentro do quartel, eles passaram por aqui, eles sabem exatamente o grau de punição para ser dado para que sirva de exemplo. Agora, com relação aos civis, não acontece assim. Então, já foi falado aqui, é uma mudança muito simples, Lei de Organização Judiciária Militar. Passa o juiz auditor para julgar monocraticamente os casos de civis, determinados casos civis, não todos, né? Pega a questão da dosimetria da pena. Nós temos uma outra questão muito simples, que se chama habeas corpus em primeira instância. Às vezes, o sujeito tem que entrar com habeas corpus aqui, o relator não dá a liminar, vai para a quinta-feira seguinte, enfim. Então, temos uma série de questões que precisavam ser resolvidas. O Cláudio falou da dosimetria, que é importante. As medidas cautelares, às vezes, algumas muito delicadas, envolvendo prisão preventiva, e que o juiz, por estar no curso do processo, tem que submeter ao conselho e, às vezes, é voto vencido. E não e quando a gente fala, às vezes, é voto vencido, não é uma coisa assim, eu fui contrariado, logo não gosto. Não, não é isso. É porque, muitas vezes, sobe o tribunal, não, o juiz auditor estava certo mesmo. E era uma coisa mais ou menos clara naqueles autos. Então, seria essa posição. Eu sei que, como o senhor, como advogado da União, que vai cuidar dessa ADPF, até puxei o olho para lembrar do ato da ação de descumprimento de preceito fundamental, mas o senhor que vai ter essa oportunidade para levar esse conhecimento daqui, das nossas dificuldades também com relação a esse cabinato, ao conselho, principalmente da primeira instância da Justiça Militar. Obrigado. Bom, então, encerrando, como eu dizia, eu só trago a reflexão que eu não acredito em coincidências. Não acredito que seja coincidência que, num intervalo de 6 meses, alguém no CNJ levante a questão da extinção da Justiça Militar e, no mesmo período de 6 meses, se venham a DPF questionando essa matéria e outras citadas aí pelo doutor Rodrigo, num espaço de 6 a 8 meses. Fica a reflexão dos senhores, e eu não acredito em coincidência. Mas, de qualquer forma, saio dessa palestra, como bem disse o ministro Rosa Filho, com a certeza de que o assunto está bem entregue, está em boas mãos, e que a AGU saberá dar o caminho correto para
contestar tudo isso, preservando o que há de mais importante, que são as instituições militares. Tenho certeza disso e, por isso, parabenizo o doutor Rodrigo pela palestra. Eu já sabia de antemão que seria um tema instigante, é um tema da atualidade, um tema controverso, mas que foi muito bem apresentado e que, tenho certeza, foi de agrado de toda a nossa plateia. Meus cumprimentos pela palestra e obrigado por ter aceitado o convite do SEJUM para participar desse evento. Obrigado.